Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que eu tô prometendo faz tempo, porque estão me pedindo bastante, que é sobre o meu caderninho de erros. Vamos lá, pra ser bem sincera, eu não tenho nenhum roteiro programado. Eu vou fazer como se eu estivesse gravando stories e assim, um papo de amigas mesmo, amigas, amigos. E o meu caderninho de erros é esse daqui. Eu amo, eu sou muito fã desses caderninhos, eu tenho vários mesmo. Se vocês quiserem, futuramente eu posso mostrar todos. Mas eu compro na Calunga, eu acho que vende em qualquer papelaria, em sites assim. Eu gosto desses básicos, sem desenho, sem nada. E eu gosto ou sem pauta, eu não gosto com linha. Então ou a folha lisa, ou quadriculado, ou pontilhado, pra dar um norte. Mas com linha eu não curto, não sei explicar porquê. Espero que a iluminação esteja ok, que o barulho da avenida aqui não esteja atrapalhando. E espero que vocês gostem. Então vamos lá. Tentei ajustar um pouco meu celular, mas eu acho que não mudou muita coisa não. Então vamos lá, só um tópico. Eu comecei a fazer esse daqui esse ano. Ele não é 100% só de erros. Se vocês estão aqui há um tempo, eu acho que vocês devem saber que eu fazia bastante caderninho de revisão. Tá guardado, meu querido, amo ele. Só que assim, pra mim não tem mais sentido fazer outro começando do zero. Então ele tá guardado, quando eu preciso eu consulto. Aí esse aqui se tornou meu caderninho de erros mesmo. Mas como eu tava falando, não é só 100% de erros. Às vezes eu adiciono algumas informações aqui, modelos de exercício, ou algumas informações soltas que não necessariamente eu errei, mas que eu acho que pode ser uns feelings, assim, uns pulos de gato pra eu acertar a questão muito mais fácil. Então, além dos meus erros, eu adiciono isso que eu falei pra vocês. Alguns toques, assim, que eu acho que vai me ajudar em questões, e modelo de questão. Faço bastante. Então, vamos lá, tive que ir lá pegar minha água, porque eu sinto que eu vou falar muito, eu me empolgo. Eu vou gravar algumas páginas depois e deixar de exemplo pra vocês. Mas quer ver? É bem autoexplicativo. Não tem tanto o que explicar, eu acho. Vamos supor, tô fazendo questões, errei. Eu vejo a resolução e anoto aqui o ponto que eu errei. Tipo, às vezes era um detalhe que eu precisava pra acertar a questão. Aí eu coloco aqui. Por exemplo, no cursinho que eu faço, tem a parte de resolução de material. Aí eu tô lá resolvendo o exercício da apostila. Aí tem a resolução depois, comentada. Eu vejo e às vezes eu tiro informações de lá também. Nos outros cursinhos isolados que eu faço, a mesma coisa. Tipo, outro dia eu tava resolvendo discursiva de química. E aí eu errei porque eu não sabia a função. Errei um item, né? Uma parte do item. Porque eu não sabia a função do catalisador nos automotivos. Aí a professora, inclusive as cursivas da Babi que eu faço, que nós temos cupom de desconto, que é Camille, tá? Então deixando avisado, tá tudo aqui na descrição, todos os cursinhos que eu faço, mas enfim, voltando. Aí depois eu assisti a resolução da discursiva e a professora falou a função do catalisador. Eu falei, então é isso. Aí anotei e pra nunca mais errar. Então tá aqui, ó. Aí eu vou fazendo de cores diferentes, os erros diferentes, pra eu separar. Minha memória é bem visual. Então aqui, o tópico que eu errei do item da discursiva. Escrevi aqui. Catalisador nos automotivos transforma os gases poluentes em menos poluentes. Ponto. Aí, por exemplo, nessa mesma página, tem um exemplo de exercício de estequiometria, que eu travei num exercício da lista. E aqui eu escrevi e deixei um exercício exemplo. Então aqui, por exemplo, tá escrito: em estequiometria pode relacionar o volume com a massa. Exemplo. Aí aqui, ó, tá o exemplo do exercício. E agora, depois, na lista mais pra frente, apareceu outro exercício desse e eu não errei. Porque eu fixei, absorvi bem meu erro, sabe? Errar ajuda antes das provas, mas a gente tem que saber consertar o erro, sabe? Pra ser um erro funcional de fato. Aí aqui o que eu tava falando que não tem só erros. Eu fiz uma página só com as principais características dos artrópodes. Tá aqui. Porque a Unicamp, por exemplo, ama zoologia. E eu tenho o filo que eu mais tenho dificuldade é os artrópodes. Porque tem várias subclasses, né?
Tem os crustáceos, aracnídeos, insetos e os miriápodes, que é dividido em diplópodes e quilópodes. Então é muita coisa. Aí eu tinha dificuldade principalmente na divisão corporal. Então tá tudo aqui, essa página toda são as principais características dos artrópodes. Pra eu fixar também, sabe? É um exercício em potencial pra eu errar, porque eu tenho dificuldade. Meio que não tinha errado ainda aqui, mas eu já decidi adicionar, porque tem vários feelings aqui que dá pra ganhar questões. Quer ver outra coisa de exemplo de exercício? Antes eu tinha muita dificuldade. É que assim, cinemática eu tenho dificuldade, exatas de um modo geral. Só que eu tinha dificuldade, inexplicavelmente, com velocidade média. Porque, tipo assim, na minha cabeça, até esse ponto, era só somar as duas e dividir por 2, por exemplo. Só que aí eu vi que não. Que isso de somar e dividir por 2 é só no MOVE, movimento uniformemente variado. Quando for MU, movimento uniforme, é outro jeito de fazer. Então, eu deixei escrito aqui a diferença dos dois, que eu não tinha isso tão dissociado na minha mente. Tem bastante coisinha de gramática, só que eu separei agora um caderninho só pra gramática. Ó, exemplo de exercício de bloquinho. E, gente, é assim, são esses pequenos pontos e ajustes que às vezes faltam pra gente ganhar uma questão. Então eu coloco aqui, deixa eu ver se eu acho outro exemplo pra vocês. Ó, princípio da Casa dos Pombos, que a Unicamp colocou no edital do ano passado, né? Enfim, gente, tem bastante coisinha de elétrica também, porque eu tenho bastante dificuldade. Deixa eu achar um exemplo de um outro erro aqui pra vocês, pra eu falar qual era o contexto. Aí de química, o que eu gosto bastante de fazer é colocar nomenclatura. Por exemplo, tem alguns compostos que sempre caem. E nomenclatura às vezes é chatinho. Aí, por exemplo, o bicarbonato, ele sempre cai. Eu coloquei aqui que o bicarbonato é HCO3. Então tá escrito aqui no cantinho. Ó, outra coisa que eu acho que eu errei em algum momento, sobre o que os anelídeos e os artrópodes têm em comum. Aí eu escrevi aqui, ó, sistema nervoso ganglionar ventral e metomeria. Então tá escrito aqui. E como eu disse, eu faço todo um sistema de cores. Eu vou separando, eu tento não deixar cores juntas de coisas diferentes, uma em sequência da outra, sabe? Não sei explicar, pra eu não bagunçar na minha cabeça. Aqui, ó, outra coisa que eu errei provavelmente foi qual a função do sifão, ou qual grupo tem sifão. Aí aqui eu tenho anotado, sifão nos moluscos é função de locomoção por jato. Tá vendo esse aqui de azul? Então, gente, assim, ó, tudo bem minimalista, bem direcionado e objetivo. Eu tenho a dificuldade com a origem da vida também. E às vezes uma palavrinha ou outra tu já elimina a alternativa. Tipo, tem uns gatilhos que você sabe se é biogênese ou abiogênese. Aí eu anotei aqui, ó, falou de vitalina e coacervados, abiogênese. Tá aqui, ó, de verde água. Enfim, gente, é basicamente isso. Como eu disse, de elétrica tem bastante coisa, não necessariamente que eu errei, mas um panorama geral, porque eu tenho dificuldade. Então é assim, erros e esses feelings e pulos do gato, como eu tava falando. Espero que tenha dado pra entender, eu acho que é bem intuitivo, mas eu tentei dar um direcionamento pra vocês. Agora eu vou gravar alguns pedaços aqui pra vocês verem mais ou menos como fica, mas não é nem produtivo vocês usarem o meu, é só pra vocês terem um exemplo mesmo, um norte, porque isso é muito individual mesmo, é os seus erros, os seus pontos fracos, enfim, suas análises de provas, o que cai bastante, o que pode te ajudar nas questões, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha dado pra ajudar pelo menos um pouco. Se inscrevam no canal, estou muito feliz que já batemos 20 mil inscritos. Eu nem acredito nisso. Curtam o vídeo, comentem, eu amo ver os comentários. E é isso, gente. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!